Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora. E eu sou a Vênus. Esse canal é Minha Família na Irlanda e hoje eu vou responder a pergunta: tem muito brasileiro na Irlanda? Já deixa seu like. Essa pergunta eu escuto sempre nos comentários ou alguém que manda uma mensagem para mim em privado. Eu vou te falar que hoje em dia é praticamente impossível você sair numa rua em qualquer cidade da Irlanda e não escutar alguém falando português, não ver brasileiros, ou grupo de brasileiros, ou família de brasileiros, porque a gente se reconhece e a gente sabe que tá assim. A tendência tende a crescer, com certeza. Uma coisa que eu achei interessante foi o censo que saiu aqui há algum tempo atrás, dizendo que 1 em cada 4 habitantes da Irlanda é estrangeiro. E o português do Brasil é a 5ª língua mais falada da Irlanda atualmente e tende a ser a 4ª língua mais falada nos próximos anos. Então quer dizer que a nossa população, a nossa comunidade, ela está grande, ela é significativa e ela tende a crescer. Uma situação bem engraçada que aconteceu comigo foi que eu fui na ótica algumas semanas atrás e lá tinha uma pessoa que ia fazer a consulta e fazer aqueles testes naquelas maquinazinhas e ele falou para mim assim: no pisca, no pisca. Eu não entendi muito. Depois veio um ventinho assim, e depois que eu entendi, ele queria dizer não pisca. O cara, gente, ele é da África do Sul, vive na Irlanda, numa cidadezinha pequena que chama Ennis, no condado de Clare, e o cara fala algumas frases em português para facilitar o trabalho dele. Isso já dá uma ideia da população brasileira que ele consulta. E se isso não é globalização, eu não sei mais o que é. Se você quer viver a experiência irlandesa, a cultura, a música, todas essas coisas, eu acho que o único lugar onde você pode viver isso seria nas cidades do interior. Cidades pequenas, porém essas cidades elas têm também inconvenientes, porque você vai precisar de ter mais dinheiro, porque você vai precisar de um carro, já que esses lugares não têm transporte público, e você vai ter que chegar já com o inglês no mínimo avançado ou fluente, porque tem pouquíssimas vagas de trabalho e eles dão preferência às pessoas que já moram lá. Então você tem que ser melhor do que eles para pegar essas vagas. E muitas dessas cidades de interior ou de beira de praia, elas vivem essencialmente de turismo. Então você tem que chegar já com o inglês fluente, tem que ter condições para chegar, já comprar um carro, já bancar tudo isso, porque as coisas elas são um pouquinho mais distantes. Às vezes a escola é um pouquinho mais distante, às vezes o mercado é um pouquinho mais distante, e geralmente tem ali restaurante, um pub, um hotelzinho, às vezes um golfe, mas pouquíssimas coisas que você vai poder dizer que você vai se desenvolver ou ter oportunidade de trabalho. Então você tem que colocar lá a balança, na balança, né, e pesar. Se você quer viver essa experiência irlandesa, você vai ter que estar muito mais preparado desde o começo. Ser brasileiro na Europa e na Irlanda, gente, não é mais uma exclusividade, tá? Eu fui há algumas semanas atrás passar um tempo com a minha família em Paris e na Disney, para os 16 anos da minha filha, e lá tava assim de brasileiro, gente. Muitos brasileiros, que seja na capital francesa ou na Disney, que a gente sabe que custa caro pra caramba por pessoa e por dia. Até para você piscar ali, como diz o meu amigo, você paga. Um suquinho é 5, um cafezinho é 7, então tem que ter bala na agulha. Como é que eu sei que esses brasileiros que estavam ali moram por aqui por perto ou moram na Europa e não são turistas do Brasil? Simples, porque a gente sabe que quando a pessoa vem de férias, ela vem muito arrumada, ela vem tudo combinando, muito emprequetada, muito maravilhosa, e quem já mora aqui já vai mais à vontade, já vai com uma roupa mais confortável, você vê o jeito que as pessoas elas se portam. Então eu acredito que aqueles brasileiros que estavam ali são pessoas que moram mais aqui na Europa, ou talvez na França, ou por perto, e que foram de férias como eu. Mas dá para você ver que a população ela está crescendo. Daqui a pouco vão ser pouquíssimos países ou pouquíssimos lugares onde o brasileiro não vai estar em peso. E eu acredito que essa tendência de ter muito brasileiro aqui, em todos os lugares, pelo menos tentando a vida, morando, estudando, trabalhando essas coisas, ela tende a crescer, né? Por quê? Porque a gente vê nas mensagens ali dos grupos de Facebook, do WhatsApp, as pessoas que moram nos Estados Unidos ou moram na Inglaterra buscando informações sobre o país, tentando pensar em se instalar aqui com crianças, com família, tudo. E o que acontece? Acontece que é o seguinte, devido à facilidade da língua, já que já estão num país que falam inglês, virem para a Irlanda. Só que é o seguinte, Estados Unidos tem o quê? Mais de 200 milhões de habitantes? Então qualquer pouquinho público brasileiro que sai de lá para vir para um país de 5 milhões, faz uma grande diferença. Então é por isso que a gente tem a impressão de que está explodindo de gente, mas é que um pouquinho lá, para cá, é muito, porque a Irlanda é um país muito pequeno, e ela já vive cheia há muito tempo.
Para mim não muda muita coisa, né? Só tem uma coisa que eu acho que mudou de uns 5 anos para cá, já que eu estou mais de 5 anos na Irlanda, as ofertas de trabalho que estão cada vez mais escassas, eles pedindo muito mais que seja a língua escrita ou falada ou experiência. Que alguns anos atrás eles se contentavam de qualquer coisa e ainda diziam lá, aí fornece o training. Agora nem fornece mais o training não. Eles colocam ali, quer ou não quer, e aí é muito raro eles dizerem assim, a gente busca alguém sem experiência, entendeu? Então, muito mais mão de obra, né? Menos oferta. É a lei da oferta e da demanda. Então, para mim, isso é a única coisa que vai mudar no meu cotidiano, já que eu já estou aqui, já estou com casa, já estou com as minhas filhas na escola. Mas para quem está chegando daqui para frente, vai ficar mais difícil sim, isso tenho certeza. E para concluir, se até o supermercado Lidl, que é um supermercado comum, que tem na Europa toda, mas que faz assim promoções de semanas brasileiras com produtos brasileiros. Da última vez, gente, teve café, teve feijão, doce de leite, teve até coxinha congelada, mas o sucesso mesmo foi o pão de queijo, que foi esgotado em apenas alguns minutos, que eu não consegui nem provar. Eles fazem essas semanas onde eles colocam nos cartazes, nos folhetos, nas propagandas, que vai ter aqueles produtos lá, e as pessoas fazem a fila desde o dia da abertura. Tem até um grupo que se chama Cozinhando na Irlanda, onde as pessoas vão dar opinião sobre os produtos e já avisam quando falta em tal mercado, se tem em tal mercado, está muito bem organizado. E se até os mercados daqui conseguiram ver o potencial da comunidade brasileira, porque a gente sabe que a gente gosta de gastar, a gente gosta de comer, a gente gosta de se vestir bem, dá para você ver que eles sabem que a tendência vai ser crescer. Então, essas semanas de produtos brasileiros, elas estão ficando cada vez mais frequentes. Antes era todos os 6 meses, agora estão passando a ser todos os 3 meses. E para concluir, não é só o brasileiro que diz que está cheio de brasileiro, está cheio de estrangeiro. Os nigerianos que moram aqui dizem que está cheio de nigeriano, os poloneses que moram aqui dizem que está cheio de poloneses, até os ucranianos que moram aqui dizem que está cheio de ucraniano. Então, é uma questão de comunidade, que a gente se vê, a gente se reconhece, e nesse caso, a quem vai incomodar, somente aquele que quer viver, né, o fato de sair do Brasil e viver isolado. Esse país não é mais um país onde você pode se isolar facilmente. Tá bom? Eu sou a Débora, esse canal é Minha Filhinha da Irlanda. Até breve.